Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cirurgiãs do Futuro, que é uma iniciativa do projeto Cirurgiãs do Futuro, feito por alunas de medicina da Universidade Iguaçu, com o objetivo de celebrar, debater e promover a presença de mulheres em ambientes cirúrgicos dentro da medicina. Porque apesar da gente já ter conquistado a igualdade numérica de mulheres médicas, a gente ainda não conquistou a igualdade numérica de mulheres dentro de especialidades cirúrgicas. Então, o nosso projeto vem com esse objetivo, e além disso, nós também somos um capítulo da AWS, que é a Organização Internacional de Mulheres na Cirurgia. O meu nome é Beatriz, hoje eu estou aqui como diretora acadêmica do projeto, mas eu também sou aluna do sétimo período e fundadora da marca Glia MedStore. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa convidada do dia, que é a doutora Andressa Grilo, e eu vou apresentar para vocês o currículo da nossa convidada, que é médica pela Universidade de Iguaçu, ginecologista e obstetra pelo Hospital São José, especialista em patologia cervical e IST, staff do Hospital Geral de Nova Iguaçu, do Vasco Barcelos e médica pela Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, além de ser a nossa professora em saúde da mulher na Universidade de Iguaçu também. Seja bem-vinda, doutora Andressa. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. A primeira pergunta que a gente quer te fazer hoje é que, além dessa apresentação formal, como você se apresenta além do jaleco, assim, além da parte, da medicina em si? Sim, eu sou a Andressa, a Dedessa, filha do Delfim e da Eliana, mãe do João Pedro e do Luiz Felipe, mulher do Ricardo, e que trabalha, 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 né. Acho que todos os médicos trabalham essa quantidade toda. Mas eu sou eu gosto de viajar com a minha família, eh durante a semana, eu gosto mesmo de ficar em casa, gosto muito da minha casa, curto bastante isso, e é o que eu gosto de fazer. Eu também adoro ficar em casa. O que que te motivou a escolher a ginecologia como a sua especialidade? Eu acho que as coisas foram acontecendo na minha vida, né. Na verdade, isso vem desde a minha formação. Eu quis fazer medicina, meu pai é médico, meu pai é otorrino. A princípio eu entrei na faculdade para fazer neurocirurgia, acho que meio mundo fala nisso, É, né. quando começa. E as coisas você vai, estudando, vai tendo, todas as matérias, né, e vai mudando, né, de ideia sempre. E eu mudei muitas vezes, né, eu vindo para cá estava conversando com a minha mãe, ela lembrou de todas as coisas que eu quis fazer. Mas assim, por influência do meu pai, eu sempre achei que eu fosse fazer otorrino já no final. Mas, eu comecei a dar plantão mais ou menos, assim, no sétimo período mesmo, a gente tinha umas provas, né, na época, e eu fiz uma prova e fui para o Hospital do Andaraí, para a emergência do Hospital do Andaraí. E emergência, né, a gente tá ali para qualquer Sim. coisa. Então a equipe era muito boa, o meu plantão era de terça-feira, a minha chefe da época era infectologista, e nós tínhamos muitos cirurgiões, cirurgiões do transplante da UFRJ, eh, cirurgiões vasculares e uma equipe muito multidisciplinar e muito boa, que eles gostavam de nos ensinar. Então, logo que eu comecei pela cirurgia geral Uhum. mesmo. Então, meu primeiro dia de centro cirúrgico foi, eu não esqueço disso, foi um politraumatizado com uma fratura de bacia. Meu Deus, no sétimo período. Pois é, e foi a primeira vez que eu entrei no centro cirúrgico. Uhum. Então, assim, eh, mudar para a ginecologia, né, no meio disso tudo, foi assim, as coisas foram caminhando. Eu fui para o internato, naquela época o internato era 1 ano e meio, sendo que os últimos 6 meses a gente ficava fixo naquilo que a gente escolhia. Ah, legal. Era diferente do que é hoje, né, bem É. diferente. E a equipe da ginecologia,
né, naquela época era de plantão e era sempre foi muito organizado. Eu comecei a me ver ali dentro mais, né. Então Se na hora me identificar. identificar mais, né, com aquelas pessoas, né, com os plantonistas, com o que se fazia. Não é só aquele negócio: "Ah, que bonitinho o neném nascendo", não é, eu Uhum. gostava daquilo tudo Gente. ali. Né, e talvez a facilidade também de estar com mulher, né, não sei, Sim, talvez hoje eu acho muito estranho, né, ter homens para examinar, né, às sim, vezes sim. acontece, mas, naquela época era mais fácil, mas eu fui me identificando por isso, a vida foi me levando para Foi uma ginecologia. escolha natural. Foi, acho que a ginecologia me escolheu. Sim. Eu acho que é a melhor forma, né, de escolher uma especialidade é ser escolhido, porque aí você Sim, flui. porque eu insistia no otorrino no final, Uhum, assim, muito, de comprar livro. uhum. Eu dei o livro para meu pai, Ficou de presente. ficou de presente para ele. Doutora, a ginecologia é uma das áreas com maior presença feminina profissional, né? Uhum. Dentro comparativo com as outras áreas da medicina, você acha que isso torna a especialidade mais acolhedora ou ainda existem alguns desafios específicos por você ser uma médica ginecologista mulher? Não, eu acho que se torna mais acolhedora. Sim, assim, até porque a paciente, fica mais à vontade, eu vejo isso. Às vezes eu escuto essa fala no consultório, no serviço público, né. Uhum. Mas até chegar ali, até a minha chefia era feita só de homens, né. Sim. Então assim, eu Ainda é hoje? ainda é. No hospital da posse, no HGNI, não, né, a gente tem Uhum. o nosso chefe, o doutor William Johnny, ele é o chefe de todos Uhum. nós lá do serviço de ginecologia. Tem a doutora Elaine, que também está lá com a gente, né. Temos muitas mulheres. Hoje, lá no serviço de ginecologia, nós temos 2 homens. De residentes? Não, De de staff? staff. E contando residentes e staffs, só mulher. Ai, que bom. Entendeu? Só mulher mesmo. É. Temos muitas também na cirurgia geral. Dentre as especialidades que a gente estava pesquisando, né, até para fazer essa temporada, a gente conseguiu observar isso, que a ginecologia, ela tem mais essa presença feminina do que outras especialidades, como, por exemplo, a ortopedia, que as mulheres ainda são bem minoria, né, dentro da. Eu acho que a ortopedia, né, para a mulher, apesar da gente ter várias, vocês têm uma professora fantástica que é ortopedista, né, eh, que é do INTO e tudo, e A a Luma? Luma. Ela vem aqui, Ah, que bom, a ela vem Luma é aqui. A gente muito vai bem conversar com ela conceituada, também. né. E ortopedista, filha de ortopedista, Sim. e eu acho que a ortopedia é mais difícil, assim, por conta da força física que tem que ter ali, É um né. ambiente mais Ma bruto. é, mais bruto, acho que por isso que a mulher não escolhe muito, Sim, deve né, ser. só por isso. Mas ela especificamente escolheu uma coisa super difícil que Sim, foi ainda com influência do oncologia, pai né. também, né. É, talvez. Sim, vamos descobrir no próximo episódio. Vamos descobrir. Spoiler. E eu queria saber se tem alguma mulher que te inspirou nesse processo da sua formação ou que te inspira ainda hoje, seja uma professora, uma colega de trabalho, alguma Eu tive médica. eu tive várias mulheres, assim, durante a minha trajetória, importantes. Por exemplo, eu lembro da chefe, da emergência do Andaraí naquela época. Ela era muito boa, a gente ainda estava isso eu estou falando de 1997, tem muito tempo. Naquela época, ela fazendo infectologia, a gente ainda tinha muita dificuldade com o coquetel, né, pra Uhum. da AIDS, né. E as coisas que eu vi com ela, né,
aquela boa vontade, vamos dizer assim, aquele momento acolhedor de você chegar na beirada do leito com aquela pessoa muito doente, né, que a gente ainda via isso, Sim, né, muito. Eh, aquilo foi importante para mim, a Glória foi importante para mim. Você vê que eu lembro lembrou o o nome nome. dela para sempre, aquelas Te pessoas marcou todas realmente. aquelas pessoas me marcaram, mas assim, ela era a nossa chefe. Eu tenho várias outras pessoas, por exemplo, eu tenho uma colega da vida inteira, desde a época da faculdade, que trabalha comigo até hoje, que é a Andréa Zanetti. Sim, nossa Nossa professora professora também. também. Então, assim, acho a Andréia extremamente competente, acho até a Andréia meio fora da curva, né, porque Aham. ela sempre estuda muito, tem uma competência muito grande e a gente passou pelos mesmos lugares, né. Sim. Eh, então é uma história juntas, né, Uhum. desde que De entrou na faculdade. companheirismo. 30 anos, vamos botar assim. Tem a Marise Buzinaro, que é médica aqui em Nova Iguaçu, também é ginecologista obstetra, é minha comadre também, né, madrinha do meu filho mais novo. E que a gente opera juntas há mais de 15 anos, muitos anos mesmo, né. Temos uma amizade muito grande, ela opera muito bem, é uma pessoa, assim, que é extremamente organizada. Pessoas assim são Uhum. importantes no nosso Sim, dia a dia, porque a organização faz sim. parte, né, E a da gente se nossa vida. inspira em características profissionais para trazer isso Sim, pra gente também. quem mais? Tem a Alessandra Barbosa, que faz ultrassonografia, Bastante maneiro pra gente né, contar. que é minha colega, assim, de faculdade também, né, Aham. apesar de ser de, outra época, né, Uhum. eh, mas a gente é da mesma época de faculdade. A Alessandra também é muito boa, ela é uma das grandes ultrassonografistas que a gente tem aqui em Nova Iguaçu. A gente aqui em Nova Iguaçu tem muita gente boa, Boa. viu. Também é ginecologista e obstetra, é Uhum. plantonista do Mariana Bulhões, lá do Iguaçu, né. É uma pessoa que gosta de ensinar, Uhum. né, gosta mesmo, tanto que todo mundo que passa por ela é apaixonado por ela. Aprende bastante. Né. E assim, fora da medicina, eu tenho de verdade mesmo a minha mãe, que tudo isso, Eu né, ia te perguntar exatamente isso. então, tudo isso tem a ver com ela, porque cada briga, cada vai fazer caligrafia, tem que Incentivo. estudar, tem que não sei o quê, isso faz com que a gente chegue em algum lugar, Aham. né. Então assim, são pessoas que eu me lembro agora, né, deve ter mais gente, né, mas nesse momento é quem me lembro, para falar que foi o alicerce disso tudo e as outras minha mãe é o alicerce, né, e essas outras pessoas foram construindo, né, como se Uhum. fosse um quebra-cabeça, montando Sim. a Andressa em Fazendo cada um parte da sua encaixando trajetória um e sua pedacinho. mãe ali de base. E com tudo que você aprende, né, o que você Sim. aprende, né, eh, a tua organização, a maneira de você organizar, a sua vida profissional, a sua vida Uhum. particular, vem de algum lugar, né, vem daquilo que você Sim. aprendeu com a E na vida. medicina, né, especificamente, assim, dentre acredito que sim, outras profissões também, mas é muito marcante pra gente, é que além da teoria, da técnica cirúrgica ou do que a gente aprende nos livros, essa relação familiar, ou de empatia mesmo que a gente é ensinado, né, no caso você tá falando da sua mãe, ela a gente leva para o paciente também, então de Sim, alguma forma sua mãe colaborou com o seu exercício médico mesmo, né, a partir dessa perspectiva do amor, do cuidado. sim. E meu pai, né, por ser médico, meu pai sempre teve esse perfil, de muita empatia com o paciente, Uhum. sempre. Sempre. Meu pai comprava bombom, comprava bala, comprava caneta e distribuía no ambulatório do hospital Sim. para os pacientes dele, entendeu? Uhum. Então, assim, era uma pessoa que sempre ajudou muito as pessoas mais humildes, né? Então, esse perfil também, eu também acho que eu herdei dele
por crescer vendo Sim, o aquilo, né, exemplo, né. crescer. A gente estava fazendo a pesquisa para conversar com você hoje e a gente viu que você é muito conhecida por ser uma médica empática e humana, né, a gente viu esses relatos. E aí, então, justamente isso vem do seu pai, desse exemplo que você teve de profissional e familiar também, né. É a conjunção das 2 coisas mesmo, né. A minha mãe, falando da igualdade, né, Ah, legal. e o meu pai com essa empatia enorme, Sim, né. Meu pai era assim, todo mundo conhecia e falava, lembrava com né, carinho. sim, sim. E nessa linha, você como professora também, né, você acha que a medicina, ela vem sendo ensinada, hã, de forma muito puramente técnica, a gente tá na faculdade e aprende a resolver, a tratar a doença, ou, você acha que ao longo dos anos a medicina ela vem se humanizando e a gente está caminhando para isso? Houve uma mudança nesse perfil? Acho que sim. Acho que tem uma grande diferença da época que eu era estudante para hoje. Uhum, Né, até da maneira dos professores, lidarem com os alunos. Ah, antigamente, assim, era aquele professor, né, no pedestal e a gente cá embaixo, né. uhum, até fisicamente mesmo. Sim, e isso em todos os lugares, dentro da sala de aula, dentro da enfermaria, dentro do centro cirúrgico e lá se vai. Uhum, Hoje, pelo menos eu, quando eu tô junto dos meus alunos, eu tento, lógico que dar a aula naquela parte uhum, técnica e séria, mas entendendo aquela pergunta que vai surgir, sabendo, tendo observado, as dúvidas mais comuns. uhum, Entendeu? E aí eu já vou falando, e na hora que eu vou mostrando isso, eu vejo que as pessoas ficam mais à vontade de perguntar, ficam mais satisfeitas com a aula, saem, uhum, interessados naquilo, sim. entendeu? Então eu acho que teve uma mudança de todos os professores que eu vejo, a grande maioria que eu vejo, a maneira de ensinar, assim como houve mudança também dos alunos, mas eu acho que melhorou bastante. Ah, bom, fico feliz. Eu vejo muita gente falar sobre como a gente pode humanizar aquele paciente, tratar aquele paciente além da doença, considerar toda a história dele, o que óbvio é essencial, né, para medicina e para a relação médico-paciente que a gente está formando. Mas eu acho também que existe um outro lado disso, que é como os próprios profissionais, eles tratam a humanização com relação a si mesma, porque é aquilo que a gente estava conversando no início, né. O médico trabalha muito e às vezes fica sem dormir, e às vezes não almoça, e fica nessa loucura de trabalho, e ele acaba, esquecendo que ele também é um ser que precisa, ser humanizado mesmo, né. E aí, falando nessa parte, mais especificamente sobre as mulheres, como você vê a carreira que a gente escolheu para seguir, como isso impacta na saúde mental das mulheres especificamente, nos desafios que as mulheres têm seguindo essa jornada médica cirúrgica? Eu acho que a mulher, num todo, independente da profissão, ela sempre vai ao seu limite. Uhum, Por quê? Porque a gente sempre tem o trabalho e a casa, no mínimo. sim. Eh, Se instituiu isso pelos séculos, né. Então, assim, desde que o mundo é mundo, tem muito pouco tempo que nós saímos de casa para trabalhar, então mudar tudo que veio antes disso vai levar um tempo. Sim. Então dividir as coisas dentro de casa é importante. Vai impactar, vai Uhum. impactar porque, assim, eu falo que eu tenho que parar de falar que eu tô muito cansada em Uhum. casa, né, porque parece um jargão, e sabe, "tô Às muito vezes a gente fala cansada, tô muito automático. cansada", às vezes é automático, é isso É. aí. Mas, assim, mas é uma É, verdade, que entendeu? é algo constante.
porque você se vê na obrigação de ver tudo, Sim, né. De ver o que que tem para comer, ver o que que tem para comprar, ver sim, se a roupa tá lavada, se ver se tá isso. guardada, o lanche da escola, e assim vai. Toda tarefa, além da doméstica, assim, fora as outras pressões, a pressão de ser mãe, e como é que vai conciliar com a carreira, e a pressão estética, e a pressão de performar o suficiente para você provar que aquele lugar também é seu. Às vezes eu acho até que eu às vezes o meu filho mais novo, ele exige muito, né. Ele pergunta, "Que hora você vai se você vem para almoçar, que horas você Uhum. volta, que horas você sai, você vai me buscar, não sei o quê". E às vezes eu acho que, assim, eu sou muito séria, né, isso eu acho que, faz parte do nosso perfil, né. Eu falo assim: Uhum. "Olha só, hoje eu não vou poder te buscar, quem vai te buscar é o seu pai, eu vou estar trabalhando, hoje eu não venho almoçar". Porque muitos dias a gente realmente não Ele tem almoça. quantos anos, o seu mais Ele novo? tem 12. E, então talvez isso impacte, tenha um impacto, na vida dessas Sim. pessoas também, desse meu filho e do meu mais velho, e da família em É, geral, a né. profissão que a gente escolheu não impacta não só a nossa vida, mas como de toda a De estrutura familiar sim. que a gente tem. E ainda em saúde mental e humanização, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do projeto de extensão que você coordena na Unig sobre saúde mental. Esse projeto é muito legal, e assim, foi um projeto que caiu no meu colo, mas eu acho que estava destinado para mim. Primeiro que os alunos, eu não tenho o que falar deles, eles são muito dedicados, são ótimos todos, todos trabalham muito no projeto e a ideia é muito boa. O nome do projeto é Além da Nota. Então eles, foram às escolas, né, e nós fizemos uma coisa muito séria, porque eu não poderia deixar os alunos irem nas escolas falar com filhos de outras pessoas sobre ansiedade, sobre depressão, sobre burnout, sobre insônia, né. Uhum. Todas as coisas que impactam um aluno de terceiro ano do ensino médio, né, de pré-vestibular, Uhum. sem a gente ter uma base. Então eu chamei uma amiga psicóloga, né, e nós fizemos reuniões. Preparou os alunos para eles Exatamente. Esses alunos foram preparados, sim. para lidar, com isso, saber o que é depressão, o perfil de uma pessoa deprimida, saber o que é ansiedade, o perfil daquela pessoa. Nós fizemos atividades práticas, né, como jogos, entre outras coisas, e todos eles, com fundamentos psicológicos mesmo, né. Fizemos um quiz para eles e foi, assim, uma aceitação fantástica. E eu disse para eles o seguinte: "Talvez, esses alunos do colégio tenham falado mais com vocês do que com a coordenação, a Sim. família, por conta da faixa etária, né, da idade próxima", né, porque quando você olha para mim, Tem que ter uma você identificação para você falar exatamente. dessas coisas, não tem Quando jeito. você olha para mim como professora, como: "Ah, ela tem mais ou menos a idade da minha mãe", Autoridade de como alguma uma forma. autoridade. Uhum. E isso impacta na hora Sim. de da pessoa se abrir. Naquele momento não, eles tinham pessoas com uma idade muito próxima, dois E pessoas que anos, 3. passaram pelo que eles estão passando, né, porque são Exatamente. acadêmicos, então não só passaram, mas continuam Continuam passando na faculdade passando. e vão passar de forma mais intensa na residência, né, no Sim, pré-residência. sim, aí vai ser um negócio. A residência eu tenho para te dizer que é necessária, eu acho que as pessoas têm que fazer a residência, Sim. você tem que ser especialista. Agora é um momento muito difícil, É. É mais difícil o ser aprovado na residência ou o sobreviver à os residência? 2. Eu acho que cada ano que passa é mais difícil ser aprovado na residência, Uhum. né. Mas, você tem que entender que você faz parte de um grupo seleto, Sim. né. E dá valor àquilo, né, você conseguiu.
Uhum. e você vai se dedicar. E assim, sim, é muito cansativo, sim, você vai chorar, Uhum. A entendeu. gente já chora na Não, faculdade, imagina na olha, residência. Andressa, você chorou na residência muito, É, muito, mas pela questão entendeu. da carga horária, da Do pressão, cansaço, da cansado. pressão, porque você chega imaginando que vai ser como no banco da faculdade ou como no internato, e é muito É muito mais, pior. né, porque ali você está se tornando um especialista, né. Você Uhum. não vai no final, quando você sair dali, você vai chamar quem? É, Não tem quem chamar, né, você é que é a resolução da situação. sim. Ainda nessa temática da especialidade, da residência, como que você escolheu as suas subs, né, que é a patologia cervical e as ISTs? Também foi acontecendo. Naquela época, né, aí falo naquela época, eh, 1900, sei lá, Ih, em 98, 99, acho. A gente começou a ter contato maior com a patologia cervical. Na verdade, era uma coisa pra gente mais nova, né, uhum. existia já, Não era mas não difundido era dessa forma. tanto, é. E Andréia e eu sempre trabalhamos juntas, né. Então nós fomos na época para o Vasco Barcelos, e achamos um colposcópio que estava no almoxarifado lá, estava lá, ele não Nossa! tinha pele, não tinha luz, ele não tinha nada. Naquela época a mesa era de ferro, e que foi a nossa sorte. Porque tinha um moço que fazia a manutenção lá, e nós chamamos para saber o que que a gente podia fazer com aquele aparelho. A gente queria ver se ele funcionava, né, que a gente queria começar a usar e tudo mais. Então, ele botou o cabo do colposcópio acoplado com umas garras no na mesa ginecológica. E foi como a gente começou a fazer, a gente comprou a lâmpada e começou a fazer a Deu um colposcopia jeitinho, foi juntando uma coisa na na outra outra, e aí a gente começou a fazer, e aí pronto, e fomos aos não cursos, fomos às provas, fomos fazendo, e hoje a num gente cenário onde isso era ainda escasso, né. era escasso, era Estava escasso. contribuindo para você se destacar e iniciar esse movimento de alguma forma. Sim, foi isso que aconteceu. Hoje a gente tem um serviço secundário lá, que começou dessa forma, Nossa, sem muito boa pretensão. a história, ainda bem que eu fiz essa pergunta É, então. sem pretensão nenhuma, Uhum. nenhuma, nenhuma. A gente não tinha pretensão, a gente tinha curiosidade mesmo, né. A curiosidade de levar aquilo à frente. Depois as coisas foram acontecendo. Fomos fazer cursos, fomos fazer provas, Uhum. e tinham cursos oferecidos pela Secretaria, de Estado de Saúde, tinha cursos oferecidos pela Secretaria Municipal do Rio, e a gente saía e ia E fazer. como que é lidar com esses temas, IST, câncer, com as pacientes, assim? Porque dentro da ginecologia da obstetrícia também, né, a gente tem uma gama de subespecialidades e Uhum. de temas. Eu acredito que esses são temas sensíveis, né, Sim. comparado a um nascimento, por Sim, exemplo, que é um são momento extremos. super alegre. Como É. que é, assim, lidar com isso no dia a dia? É, eu digo que o ginecologista obstetra não é aquela pessoa que goste muito de lidar com o fim, Uhum. né, Tá até lidando porque com o a início. gente está lidando com o começo de tudo, né, Isso. com essa alegria, com essa festa que envolve a obstetrícia, vamos dizer assim, na parte mais romântica da Uhum. coisa, né. É, que também não é tão Tão romântico, romântica. né, mas é o que todo mundo imagina. Então, assim, lidar com esse outro lado é mais complicado, né. Eu não posso te dizer que a gente não fique abalado com certos casos, que a gente não acha que poderia ter sido diferente para aquela pessoa. A gente se pergunta por que que chegou naquele ponto, por que que chegou tão tarde na gente, Uhum. entendeu? Eh, mas assim, dar notícias ruins é um aprendizado, né.
Sim. Você tem que ter a empatia, a história da empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro e falar de maneira clara, honesta, porque ainda hoje as pessoas acham que você está escondendo alguma coisa, né, aquele Sim, negócio meio aquele medo que novela, não né. pode falar a palavra câncer de jeito É, e nenhum. também tem isso, Sim. né, o medo dessa palavra, o medo da doença, aquela pessoa especificamente a pessoa com câncer, ela tem medo de morrer, ela tem medo de deixar os filhos, o marido, e isso é o nosso dia a dia, né, porque a gente lida com patologia cervical, a gente lida com câncer de colo de útero. Lá no Hospital da Posse, eu sou responsável pela marcação das cirurgias do serviço, e então eu recebo pacientes da mastologia, por exemplo, aquelas Uhum. pacientes que estão com câncer de mama. E às vezes eu me levanto de onde eu tô e vou lá e abraço aquela pessoa. Eu tive uma Sempre com paciente a humanização. porque às vezes você vê aquela pessoa destruída ali, Uhum. né, e assim, você se coloca no lugar dela, né. Se eu recebesse esse diagnóstico, o que eu pensaria, Sim, o que que eu né, faria até também. o que eu faria? E como isso impacta a vida do profissional, do médico que está ali lidando com aquela situação? Você acha que ao longo dos anos você aprendeu a fazer com que essas situações te afetassem menos, no sentido sofrer menos, né, não de se importar menos, obviamente? Acho que sim, acho que você vai aprendendo. Você não sai da faculdade, eh, cru, você já sai com diferente, Uhum, né, até porque você já viu algumas coisas. sim. Não foi só o estudar, foi o estudar e pegar aquilo que você estudou e colocar na situação que você está vivendo ali dentro de um ambulatório, né. Com o passar dos anos, obviamente que você vai colocando a sua carapaça, né, ela vai ficando mais grossa, né. E aí aquilo passa a ser o seu O dia seu a dia, o trabalho. seu trabalho, aquilo é o seu trabalho. Sim. A questão é como eu me dedico a ele, né. Eu acho que isso é o importante. Como que eu vejo aquela pessoa que tá da metade para lá da mesa, né. Eu sempre falo Uhum. isso: "Ó, a gente tem uma linha aqui, tem daqui para cá e tem daqui para lá. Então como que você vê quem tá daqui para lá?", né. É essa questão de saber que aquela pessoa é mãe, é Uhum. esposa, é amada, né, é o amor de alguém. Eu falo isso em sala de aula, você está examinando o amor de alguém. Você está dando o diagnóstico para o amor de alguém. Sim. E essa pessoa, né, que é o amor de alguém, tem os mesmos sonhos que você, imaginou às vezes as mesmas coisas que você, né, tem as mesmas esperanças e os mesmos medos que você. Então, na hora que você entende todo esse contexto, você lida melhor com tudo isso. Com o fato de ter momentos difíceis na sua Uhum. na sua vida médica e de como, manejar isso. E eu acho que muito também saber até onde vai a sua responsabilidade diante do que você está enfrentando, né. Sabendo que você está, examinando, cuidando do amor de alguém, com toda aquela necessidade, às vezes, para um paciente, não necessariamente um paciente leigo, às vezes um paciente que é super instruído, mas em outra área que não é da Sim, medicina, e a gente precisa de todo aquele cuidado, de conversar, de explicar em termos acessíveis. isso. Mas, também saber o que que você pode fazer diante daquilo que te cabe, para você também não ficar sofrendo além do que é necessário, né. Você não vai sofrer além do necessário se você tiver, essa é a minha opinião, tá, Uhum, se você tiver feito da melhor maneira tudo aquilo que você sabe fazer para aquela pessoa sim. específica. Estar com a consciência tranquila. Entendeu? Isso já 50% desse sofrimento vai embora. Eu fiz tudo que eu podia, por exemplo, Uhum. entendeu? A gente às vezes perde pacientes jovens por N motivos, às vezes sociais e culturais.
E a gente vê isso muito, né, na rede pública, né, não é porque, eh, chegou tarde ali por quê? Porque não quis ir, porque não teve condição de ir, Não sabia da não devida sabia importância que aquilo isso. tinha. Então, às vezes, a gente perde essas pessoas. E às vezes você vê que aquela pessoa não tá bem, aquela pessoa tá junto de um marido, por exemplo, que tá cheio de esperanças, que acha que Uhum. você tá ali e vai resolver todos os problemas dela rapidamente num estalar de dedos, e você sabe que às vezes aquilo não tem mais jeito. Então, é melhorar esse momento daquelas Sim, pessoas, né. manejar isso, né. Manejar da melhor maneira que você puder, Sim, não sabe. necessariamente curar, mas confortar aquela Confortar, paciente. entendeu. Perfeito. E você lidando com pacientes mulheres, você consegue observar algum desafio que elas têm em comum por serem mulheres? Não necessariamente, também, né, pacientes oncológicas e STs, mas de forma geral, assim, quando uma mulher se coloca nessa não se coloca, mas ela é levada a essa posição de vulnerabilidade, de estar ali diante de um médico, de uma situação de saúde delicada. O que que elas enfrentam em comum só pelo fato de serem mulher? É, a mulher, ela é, na verdade, ali na estrutura familiar, a meu ver, o alicerce, né. É ela que administra tudo. Uhum. Repara só, ela é a mulher, ela é casada, né, ela ou tem um companheiro, casada no sentido de ter Sim. alguém, né, de que constituir uma família. Ela é a preceptora daqueles filhos, ela gerencia a casa e ela tá doente. E, muitas vezes também cuida dos pais, Dos da mãe, pais, então isso, cuida da geração tanto anterior quanto quanto a posterior. posterior. Então, assim, isso desestrutura tudo, Sim. né, isso dependendo do que ela tenha, né, Uhum. por exemplo, se for só uma cirurgia, ela vai fazer uma cirurgia por algum motivo, ela tá doente, vai fazer uma cirurgia, mas que não seja câncer, vamos supor. O fato dela saber que vai operar, o Desestabiliza. ambiente cirúrgico, né, é interessante pra gente, né. Eu digo que o paciente não gosta, É do assustador. hospital. O hospital é inóspito para essas pessoas. O centro cirúrgico mais ainda. Então, só disso elas já têm medo, né. "Ah, será que eu vou voltar para casa? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Quem vai cuidar dos meus filhos? Se eu tiver os pais, quem vai cuidar dos meus pais?" Então é um monte de coisa na cabeça, né, Uhum. dessas pessoas. E na hora que você tá com elas, você passar segurança para elas, entender tudo isso, eu acho que faz Isso tudo parte. é abordado também, né, muitas vezes quando a paciente dá uma abertura nesse sentido desse A gente cuidado social, é conversa. abordado. Sim. E a gente sabe também que muitas pacientes mulheres com câncer são abandonadas pelos seus Às vezes maridos acontece. nesses momentos, não é raro. Às vezes acontece. Eu queria saber se você tem alguma história que você viu, passou por alguma coisa nesse sentido como profissional. Não, nesse sentido, eu não me lembro, assim, imediatamente. Eu lembro de uma paciente com um tumor de ovário, paciente jovem, mas esse foi exatamente o contrário, aquele marido estava o tempo inteiro com ela, né. Ele ele sabia que as coisas não estavam boas, Uhum. mas ele estava o tempo inteiro com ela e tinha muita paciência com ela. E eu lembro que ele entrou em contato com a gente para falar que ela tinha falecido. E assim, eu achei aquilo fantástico, porque às vezes a gente cuida da pessoa, e isso é um negócio importante, né? A gente lembra daquela pessoa, a gente se preocupa às vezes em casa, eu tenho muito disso. Uhum. Como que eu vou resolver isso para aquela pessoa? Tá em casa e Quando eu tô em lembra de uma casa e paciente que lembro. te marcou no dia. Sim. E esse tipo de retorno não é uma coisa comum. Aham. Eh, a gente entende, né, que a pessoa está num momento de sofrimento, que eles tinham filhos pequenos, né. E foi assim,
acho que por causa disso, só daquela pessoa pegar o telefone e falar com a equipe, né, do hospital que a esposa tinha falecido, agradecendo o nosso carinho e tudo que a gente fez por ela, aquilo foi assim, para mim foi fantástico, Sim. sabe. É. Porque no momento de dor, no momento de perda e no momento de desespero, porque tinham 2 crianças pequenas no meio de tudo isso, né. E Uhum. na verdade quem saía para trabalhar era ele e ela cuidava das crianças. Uhum. É fruto daquilo que a gente estava conversando sobre a empatia, sobre a humanização, sobre uma relação médico-paciente bem É verdade. construída. Foi na pública ou na privada? Foi no Hospital Geral de Nova Iguaçu. E você consegue observar muita diferença nesse sentido social do público para o privado ou isso ainda é um mito? Se apresenta de maneira parecida essa questão, eh, do sofrimento social da mulher? Eu acho que depende muito de onde você está. Nós estamos, a Baixada Fluminense é um lugar mais humilde, né. Uhum, Então, aqui a gente em alguns lugares públicos, a gente tem diferenças, por exemplo, existe uma diferença grande do Vasco Barcelos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, em todos os sentidos, mas assim, com essa questão de vulnerabilidade, talvez mais. Eh, então há uma diferença grande, assim, das pessoas do público para o privado. Apesar de muitos planos serem oferecidos pelas empresas onde essas pessoas trabalham, e aí você acaba trazendo para dentro do consultório particular algumas pessoas, mais humildes também, uhum, entendeu? sim, Eh, mas assim, acho que tem uma diferença grande. sim. E a sua formação de residência foi em um hospital Foi público no hospital público, ou São José? São José, era o hospital escola da Unig na época. Sim. E como foi a escolha desse hospital? Você chegou a considerar: "Ai, vou fazer um hospital porta aberta, vou fazer um hospital mais, voltado para a parte acadêmica", ou como foi isso? Não, o São José era um hospital escola e era porta aberta, né. Então nós tínhamos uma estrutura muito grande lá, era uma boa estrutura, e nós tínhamos, eu não fiz, na verdade, não tinha pensado em fazer prova para outro lugar, eu queria ficar em casa. Em casa no sentido, assim, Na sua de cidade? não, eu não sou daqui, eu sou do Rio. Ah, Mas eu queria ficar aonde eu estudei, com as pessoas que eu conhecia, com o serviço que eu gostava. Eu acho que eu fiz muito bem, porque, a gente tinha um material humano muito bom, né, a gente via as coisas, assim, difíceis de se ver. Sabe, e quando desde a época de acadêmico, quando a gente se comparava com o alunos de outros lugares, a gente tinha visto essa parte prática muito. Isso é uma característica, pelo menos era naquela época, uma característica do aluno daqui de Nova de Nova Iguaçu. Iguaçu, Eu acho que ainda é, talvez. entendeu? A gente vê muita coisa. Aham. A gente, pode estar presente junto daquele paciente, fazendo o exame físico daquele paciente junto Uhum. com o nosso preceptor, com o nosso professor, sabe. Sim. É característica também dos preceptores, dos professores daqui: "Ó, vem comigo, vamos ver um Uhum. paciente assim?". Permitir que a gente Permitir. até porque o HGNI é o hospital da Baixada, né, o hospital Sim. de referência, E então hoje o hospital escola da Unig, e né. o hospital escola da Unig, então vem tudo pra cá. E eu acho que é uma grande escola, tá. Sim, então se você tivesse que não indicar, mas orientar a gente que tá nesse processo de residência, é uma boa então o hospital porta aberta, Eu acho que tem que ser. tem que ser. Eu acho que tem que ser porta aberta. Uhum, Eu acho que para quem vai aprender, tem que ser hospital porta aberta. uhum, Primeiro que vocês têm que ver tudo daquilo da sua especialidade, né. Se você não tiver ali, uma entrada, um fluxo,
você vai ver coisas seletas. Eu acho que depois que você sair da residência, se você quiser fazer uma outra especialidade, por exemplo, ginecologia e obstetrícia são 3 anos. Se você quiser fazer um R4, vamos supor, em esteroscopia, aí eu acho que você pode ir para Para uma eletiva. um outro hospital, um hospital que não seja porta aberta. Mas você já tem a tua bagagem de um hospital que É a tua você base, né, que te como deu a chance de especialista. ver muitas coisas, Sim, sabe, coisas difíceis. E aqui a gente vê vê coisa tudo. difícil, Como diz a Ziza que não tem na posse, não tem lugar não tem nenhum. em lugar nenhum. Se existe, está no hospital da Se posse. exista na posse. E a ginecologia e obstetrícia sendo uma especialidade dupla, né, que a gente atende tanto na clínica, tem muita parte clínica, mas também tem a parte cirúrgica. O que que te chama mais atenção, onde você gosta mais de trabalhar, onde a vida te levou mais para trabalhar, na parte clínica ou cirúrgica? Esse tipo de área, e isso foi bom você perguntar, para eu falar a seguinte frase que eu acho que é importante para quem está se formando, né, se ele está em processo de formação. A anamnese e o exame físico são mandatórios. Uhum, Você não tem como indicar uma cirurgia se você não examinar aquele paciente. Se você não começar perguntando: "Quantos anos você tem? Você tem filhos? uhum. Quantos filhos você tem? Foi parto normal ou cesariana?". Não é isso que a gente Sim, que a pergunta? gente aprende de Então, tudo. você tem que começar daí. Não tem como você indicar uma cirurgia lendo um exame complementar. É importante lembrar que o exame complementar complementa o quê? Uma consulta. Uhum. E essa consulta faz parte a anamnese e o teu exame físico. Você tem que examinar a pessoa, você tem que avaliar aquela pessoa por N motivos, para você indicar a cirurgia, para saber se aquela cirurgia pode ser feita imediatamente, se aquela pessoa precisa de outros exames, se aquela pessoa está anemiada, se você precisa de algum exame para verificar isso, se ela precisa de uma transfusão, e entre outras coisas, né. Então, assim, eu acho que tudo começa na parte clínica. Hoje a minha vida se divide nas 2 coisas. Tanto clínica Né, quanto eu tenho cirúrgica. um dia só para cirurgia, toda quarta-feira eu opero, né, às vezes mais, às vezes menos, mas é o dia que a gente opera, Uhum. né. Muitos meses, uma vez ao mês, eu tô no hospital da posse também, operando, então assim, se divide nas 2 coisas, mas de tudo, eh, dessa pergunta, eu acho que o mais importante que precisa ser guardado para sempre, é que você não opera uma pessoa que você não examinou. Sim, eu acho que existe muito essa dualidade, né, clínica ou cirúrgica e, conversando, tentando entender melhor, assim, porque eu converso com profissionais, principalmente profissionais, por exemplo, da GO, que estão no meio das 2. Sempre tem essa união, assim, não tem como separar uma da outra. Até para o profissional que é clínico também, né, ele precisa indicar a cirurgia e o cirurgião precisa saber a clínica também. Por exemplo, eu digo assim, você, a parte clínica nossa, é você colher aquela história bem colhida, é você, a partir daquela queixa, examinar aquela paciente. Às vezes você examina e você discorda de um exame que a Um pessoa exame tenha levado. complementar. E aí? Se você não tivesse examinado, Uhum. né? Porque está na sua mão ali. A pessoa pode chegar para você achando que a cirurgia é a resolução de todos os problemas e, de repente, você virar para essa pessoa e falar que aquilo não vai resolver, que você tem uma outra ideia, mas Sim. ela não sabe que existe Não, outra não coisa, faz ideia de como funciona esse entendeu? raciocínio. Mas você só vai saber disso se você examinar. Sim, perfeito. E agora falando de vida, além de medicina, que acho que é muito importante também para a gente conversar e trazer para as alunas, né, principalmente.
Como é equilibrar outros aspectos da vida, por exemplo, a maternidade junto com a carreira, lidar com isso no dia a dia? Como foi essa questão, como você aconselha ou como você já viu de acontecer essa questão das meninas da medicina que querem fazer cirurgia e sofrem aquela pressão: "Meu Deus, será que vai dar tempo de engravidar?", porque a gente sai da faculdade em média com 25, aí até passar na residência mais 1 ano, ia ficar 3 na geral, mais 3 em alguma sub, e aí quando vai ver já passou bastante tempo e tem toda aquela preocupação. Eu vejo as meninas que querem cirurgia sofrendo com isso: "Meu Deus, quando eu vou engravidar? Quando eu vou ter filho?". Como que é isso tudo? A mulher tem engravidado mais tarde, né, no geral, né, porque tá trabalhando, Uhum, tá se profissionalizando, né. Isso não é diferente na medicina. Quando você vai engravidar? Quando você vai constituir sua família? Isso, assim, quem falou isso pra mim foi um primo meu. Ele falou: "Andressa, você vai saber quando você vai querer casar com aquela pessoa. Você não vai querer ficar longe daquela pessoa". Aí tá, é verdade. E como que eu vou saber quando eu vou ter filho? Você vai sentir falta de alguém dentro da sua casa, vamos dizer sim, assim. na sua vida. Você vai saber a hora. E como administrar tudo isso no final, Uhum, na né? prática, no dia a dia. Prática, você é questão da organização, Sim. né? Se você for uma pessoa organizada, você vai dar conta. Você vai delegar tarefas, Uhum, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Eh, o meu filho mais novo, ele bem pequeno, começou a trazer deverzinho de casa. Deverzinho de casa, assim, de desenhozinho, ele não era nem alfabetizado. Naquela época, ele tinha um tablet simplesinho, pequenininho, uhum. mas aquele tablet tinha um despertador. O que que eu falei para ele? Falei assim: "Olha só, você bota o despertador do teu tablet", e ele tinha o quê? Sei lá, acho que uns 5 anos no máximo. Uhum. "Vamos botar o despertador do seu tablet para 2 horas da tarde, porque você sai da escola, você almoça, você toma banho, você descansa, e aí você vai fazer o seu dever de casa". Então 2 horas da tarde o tablet desperta, né. E aí ele ia fazer o deverzinho dele, e quando chegava estava pronto. E assim deu certo, e aí aquilo foi crescendo, então hoje 2 horas da tarde ele desliga tudo e Religiosamente é o vai momento estudar. dele. Olha, Hoje ele já tinha tudo organizado, ele ia fazer os resumos da matéria que ele tinha que dado, legal. ele ia fazer o dever de casa. Então, assim, quando você delega as tarefas, sua vida fica mais fácil. E é muito legal que você estava falando que você aprendeu, habilidades com seu pai, até essa habilidade mais humana, e agora você está ensinando para o teu filho outras habilidades que são suas. Outras habilidades, porque assim, se você não delegar essas tarefas, você não vai conseguir, ninguém vai Sim. conseguir. E você acha que, o hospital, a estrutura do sistema de saúde do ponto de vista profissional, ele acolhe a médica que está grávida, a residente que engravidou no meio da cirurgia? Isso tende a ser complicado? Não, engravidou no meio do processo de residência, isso tende a ser complicado ou é possível? Assim, sim, o sistema acolhe, tá? Uhum, Então, sim, acolhe. uhum, O que eu acho é que, assim, né, eu fiz as coisas subindo um degrau de cada vez na minha vida. Eu não embolei nada, uhum. né, eu não embolei nem os filhos. Eu tenho um filho de 21 e um de 12. Meu Deus, tem uma É uma diferença. diferença enorme de 9 anos e eu não poderia ter uma escadinha, não Uhum. dava para mim, sabe. Eu não ia conseguir, isso é um perfil meu, É muito legal você né. falar isso, porque, o senso é de que seja assim, né, de que seja É, é o que a gente vê todo mundo fazendo, é a não, escadinha. eu não consigo criar todo mundo ao mesmo tempo não, gente, não consigo, né. Eu tenho que ter um, livre, Sim. já escovando o dente, tomando banho sozinho, comendo Aham, sozinho, autonomia. enquanto eu tô vendo o outro que não faz isso sozinho, né. Eu não consigo, isso é meu. Então a primeira coisa é
saber até onde você consegue, né, como pessoa, Sim. sabe. Cada um tem o seu perfil. Então, eu como residente, eu vivi a minha residência, Uhum. entendeu. A minha chefia não era fácil. Imagino. E assim, era exigente, mas era exigente, não era fácil, Porque você porque precisava ser sim, boa, não tem como ser tem diferente. que ser assim, Uhum. sabe. Se não for assim, você não vai se tornar um bom profissional, você você não vai sair dali preparado. Então, se eu colocasse no meio desse furacão todo Ma uma criança, eu ia sair da residência, sim. É bom porque essa eu não tinha como desligar a criança e botar no armário para eu terminar a residência. sim. Eu tinha que cuidar da criança, então o que que eu ia abandonar? A residência. Uhum. Então, assim, primeira coisa que eu acho é você ver o seu perfil. Vamos supor, eu posso namorar, vamos namorar. Será que tá na hora de eu casar? Ah, tá. Vai dar para eu conciliar uma casa com o que eu tô fazendo? Uhum. Porque assim, qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? O meu foco era ter a minha autonomia. E hoje também, né, você vai conseguir elaborar isso melhor, mas com esses processos de possibilidade de engravidar mais tarde, com o avanço da medicina, até de fertilização Sim. também fica, mais possível de ser feito esse planejamento familiar com calma, né. Fica. E assim, da mesma maneira que se entra muito cedo na universidade, de um modo geral, se sai muito cedo. Sim, Se você entra com 17, você vai sair mais ou menos com uns 23. É muito cedo. é. Médico com 23 Com é vinte e muito três cedo. anos, né, com todo o peso disso. E aí você vai fazer a sua prova de residência. Uhum. 23, vamos supor, 3 anos, 4, 5, 26 anos. Pronto, você já é ginecologista obstetra ou N outras Hum. especialidades, né. Por exemplo, se você for fazer cirurgias pediátricas, você vai gastar mais 5 anos, Sim. entendeu. São especialidades diferentes, neurocirurgia também. Eh, e aí você vai ver o seu perfil para ver aonde entra tudo que você quer fazer. Uhum. Eu não tinha como ser residente e ser mãe, então a minha maternidade foi depois. Meu primeiro filho nasceu, eu tinha 31 anos, entendeu. Uhum. O meu já estava com 39, 40, É, o e é tenso. segundo. E super possível, um exemplo pra gente de não ter pressa. Não, E você lida com planejamento familiar nas consultas? sim, Aborda isso? Como que é mais ou menos, assim, a estrutura? É isso, essa conversa que a gente tá é tendo. essa conversa, né. A primeira coisa que a pessoa tem que saber é que não sou eu quem vai ditar o que ela tem que fazer, é Uhum, ela que vai me falar isso, uhum. né. E eu falo sempre isso, né, não existe o melhor método, existe aquele que você se adapta. Essa é a Sim, primeira coisa que tem que saber, né. Então, por exemplo: "Ah, vamos tomar uma medicação todos os dias". "Ah, mas eu esqueço". Então não serve para você, sim. né. Então a gente vai ter que ver uma outra coisa que sirva. Isso é uma coisa que a pessoa também tem que entender, né, nem sempre é o médico que vai falar: "Olha, faça isso", é ela que vai falar como é o perfil dela, e a gente vai encaixar alguma coisa, dar ideias para ela: "Olha, eu tenho Uhum. isso e aquilo para você, o que que você prefere?". Sim. A conversa tem que ser assim, né, igual a gente está tendo aqui, Aham. é um E bate-papo. muito de caso a caso também, né, não Sim, tem uma receita, depende muito do que a pessoa vai te oferecer ali, falar e das conclusões que ela vai chegar sobre a própria vida também, né. exato. E você acha que, pós-maternidade, né, que você foi mãe pós-residência, esse olhar, esse cuidado da mãe, né, que nasce com a mãe, esse cuidado, mudou a forma como você atuava na medicina de alguma maneira? Te trouxe algum cuidado especial, alguma atenção diferente, algo que se transformou com isso? Você como mãe acaba entendendo N outras coisas, né. A mãe de um recém-nascido tá exausta, né, você não tem a menor dúvida disso. É, e Com depois de viver isso é diferente de saber disso, né. olha, é uma coisa surreal, pelo menos para mim foi das 2 vezes surreal, né. É muito cansativo um bebê recém-nascido.
E assim, depois com o passar do tempo, as exigências de cada criança, porque cada criança tem um perfil diferente, né. Uhum. Então você tem aqueles mais quietinhos e você tem aqueles virados pelo avesso, né, que vão te deixar com mais sono, que vão te deixar mais estressado, que vão te deixar mais cansado e às vezes você entende, né, aquela mãe que tem que levar o filho, aquele filho que não para de chorar, aquela criança que não quer que a mãe seja examinada, que tá achando que tá machucando a mãe. Defende a mãe. Isso, e eu já cheguei ao ponto de tirar o jaleco para a criança parar de chorar. Que eu falei assim: "Ela tá com medo de Afasta mim", essa autoridade, né, né. tirar o jaleco te aproxima mais da visão da E às criança. vezes a criança tem medo mesmo. Aham. Então assim, eu já cheguei ao ponto de fazer isso. Até o adulto tem medo, né, tem Já a fiz síndrome do isso para jaleco branco. eu tinha uma paciente assim, era um pré-natal. Então na hora que eu vi o nome dela no computador, eu tirava o jaleco e recebia ela, de dizer: "Hoje você tá bem, né, porque Como hoje uma não tem de amiga. branco". Sim. E dentro disso tudo, de tudo que a gente conversou, como você consegue encaixar o autocuidado, né? Porque a gente tá falando de cuidar de paciente, de cuidar de estudo, de cuidar de filho, de cuidar de casa. Como que pra você, você exerce essa questão do autocuidado? Tem gente que gosta de terapia, de atividade física, ou dos 2 ou de uma terceira, forma. Muita gente leva também para religiosidade. Como que isso, acontece na sua vida? Assim, eu sempre tento. Eu sempre tento tudo. Eu tento estar sempre no pilates, porque eu falo assim: "Eu vou envelhecer, eu tenho que caminhar, eu tenho que continuar trabalhando, então eu preciso Aham. disso, eu preciso". A gente precisa de um exercício, e assim, o exercício já é para mim uma terapia, porque eu tô vendo pessoas diferentes, que fazem coisas diferentes, e só de estar ali, um não conseguir fazer, eu não conseguir fazer, aquilo já Desconecta. te desconecta daquele estresse todo do dia a dia, né. Eu gosto muito de ver filme, foi o que eu falei no começo, eu gosto muito de ficar em casa, né. Eu tenho muito isso de ficar em casa. É porque eu já tô em outra época da vida também, né. Descansando. Eu já tô eu acho que eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, né. Então eu tenho muitos afazeres, né, eu tenho consultório particular, eu tenho toda essa parte pública, né, que eu aliás eu gosto demais de trabalhar no SUS, demais. E eu ainda tenho a casa, eu ainda tenho a faculdade, né. É, eu ia Eh, perguntar isso também. eu tô sempre preparando uma aula, né. Aham. É porque são tantas camadas pra perguntar e a gente vai chegar na faculdade também. E aí, eh assistir uma série, né, eu tenho uma enteada que é dubladora, Que então a gente tá legal! totalmente diferente o mundo, né. Aham. E aí a gente tá sempre vendo qual o filme que a Sofia dublou, vamos lá ver. E o João Pedro também traz as demandas dele, né: "Não mãe, olha só, eu vou sair com o pessoal, então eu vou chegar a tal hora", e às vezes a gente tá ali vendo televisão: "Ah, senta aqui, vem ver televisão". Ah, legal. Né, ou então ele tem alguma coisa para falar, está estudando e chama, né. E então assim, é o que eu faço. Vez por outra a gente viaja, né, e aí eu descanso mais, a cabeça fica mais fresca, É né, uma você começa delícia, tudo né, de volta novo, renovada. outra coisa. E eu ensino isso para os meus pacientes, tá. Olha só, você não precisa ser rico milionário, é só você sair, vamos supor, vamos andar de bicicleta, alugar a bicicleta, né, lá no aterro do Flamengo. Uhum. A gente vai, né, de uma condução qualquer, de trem, de ônibus, seja como for, chega cedo, vai na praia, anda de bicicleta, Aproveita, faz um exercício, e relaxa assim, bem. só de você fazer isso numa paisagem diferente, vendo pessoas diferentes, você já vai voltar para a sua semana diferente também, Sim, renovado. sim. Coisas simples, né. E a docência, que a gente entrou, citou esse tópico, o que que te levou pra docência? Como que foi esse caminho? Porque, Olha, assim, eu particularmente, eu me interesso muito, eu acho que,
Óbvio que é uma experiência totalmente diferente, né, mas agora eu tive a oportunidade da monitoria e eu fiquei encantada. Eu adoro falar com as pessoas de um tema que eu gosto e de me comunicar. E eu paro e penso: "Meu Deus, as pessoas estão me ouvindo, elas estão Sim. interessadas". Isso traz alguma, eh, uma satisfação mesmo, né. Eu queria saber, assim, como foi pra você. Eu vou pegar primeiro puxar um fiozinho dessa meada, entendeu agora? Que você falou que as pessoas estão me ouvindo. Lá no projeto de extensão, Uhum. quando a gente estava se reunindo com os alunos e que eles foram expor, cada tra cada aulinha, mini aula que eles dariam, né, explicando para os outros alunos o que era cada ponto daquele, eu virei para eles e falei exatamente isso que você tocou aí no assunto. Eu falei para eles o seguinte: "Olha só, as pessoas que estão ouvindo vocês têm a visão de que vocês são, assim, Diferente. referência". E aí, nesse momento, eles se olharam, deram uma risadinha, assim, tipo assim: A gente "Eu?". referência. Mas é exatamente Sim. isso, na hora que você começa a se Aham. posicionar de uma outra maneira, né, você vira referência para outras pessoas, com certeza até alguns colegas de turma seus devem estar te olhando de uma outra maneira por causa Sim. disso, né. E a docência, de novo, Aconteceu. aconteceu, aconteceu. E, assim, como a gente conhece todas as pessoas, o que que aconteceu? Eu estava no consultório, a Andréia me ligou falando que o doutor Nilson queria falar comigo e queria me convidar para dar aula lá. Disse: "Mas Andréia, como é que eu vou fazer? Que horário? Eu não tenho mais horário para nada, que não sei o quê", aquela velha história, né, Aham. que primeiro você surta, entra em pânico Depois você e pensa, né. depois você pensa e vê que Dá você sim, tem dá mais um um pouquinho, jeitinho. né, você consegue fazer. E aí foi isso. E aí comecei despretensiosamente, né, e aquelas pessoas eu já conhecia, né, foram os meus professores, Nilson, Simval, Jucinei, Uhum. foram meus professores, da graduação, foram meus chefes na residência, e pessoas que fizeram parte da minha vida, né, que me construíram, né, aquela Sim, questão do do quebra-cabeça que eu falei, quebra-cabeça. né, eles têm várias peças em mim colocadas, não teve uma, teve várias, né, Aham. esses 3. E eu digo às vezes eu brinco, outro dia eu estava falando: "Gente, eu tento fugir deles e não consigo, né, Saiu da eu rodo, faculdade, foi pra rodo, acabo", residência, foi pra dar né. aula. E assim, a docência se mostrou para mim uma coisa muito legal, né. Lidar com vocês é muito bom, Que bom. né. Eu gosto de vocês prestando atenção, eu gosto da cara de vocês de pânico total, eu gosto da cara de vocês de felicidade, de: "Poxa, São fases. eu Primeiro é o entendi", pânico, depois é aquela né. E satisfação. assim, quando sai da aula prática: "Poxa, Andressa, que legal, eu gostei da aula, não sei o quê". Então isso é bom pra gente também. Uhum. Né, sempre há uma troca, a gente dá e a gente recebe, dos 2 lados, Sim. né. A questão de ter que montar aulas, né, também foi uma novidade para mim lidar com tudo isso. Eu sou da época da transparência, você não deve ter visto uma transparência na vida, né. Eu tenho as minhas guardadas que eu tenho toda a minha parte emocional ali, não tenho coragem de jogar fora. A pegada. Apegada. E hoje a gente faz tudo no PowerPoint, né, Uhum. ou N outros, Canva, ou seja o que for, enfim. Então também tive esse aprendizado, veio o mestrado, as coisas foram Tá acontecendo, no mestrado, né, e tem o amiga. E mestrado, como é que é fazer o mestrado? uma loucura. No meio disso tudo, É uma loucura. Juntei mais uma juntou coisa, mais o né. mestrado. É em vigilância, né? É em vigilância em saúde. Gosto. Aham. Gosto de vigilância em saúde. Tenho orientadores muito competentes, pessoas cientistas, Uhum. né? Porque
são os cientistas lá do Instituto Oswaldo Cruz, né. Sim. Você acha que essa parte científica, acadêmica, obviamente é muito importante, né, mas para agrega na docência, você está fazendo mestrado pela docência, não é isso? Sim, Pela docência, mas é válida também para nossa prática? sim, acho. Acho que foi um grande aprendizado. Primeiro que eu acho que todo mundo precisa fazer mestrado, a gente precisa Voltar fazer para a sala de mestrado. aula deve ser um desafio também. É um desafio, tudo é um desafio. E fora os desafios que nos dão. Uma das orientadoras me deu um tema de agropecuária para falar. Meu Você Deus. está entendendo? E aí, quando eu peguei aquele artigo em inglês, aquele primeiro momento de surto, né? Aham, sempre. Sempre, eu surtei totalmente, eu achei aquilo um absurdo, como é que eu vou falar sobre isso, Você que já é que não sei especialista, o tá fazendo o quê. quê com agropecuária? Para traduzir aquilo tudo, montei o meu trabalho e comecei a minha aula falando o seguinte: "Bom dia, meu nome é Andressa Grilo Martinez, eu sou ginecologista e obstetra, e eu vou falar sobre agricultura climaticamente inteligente e o sequestro de Eu carbono não no acredito. Cerrado Eu queria brasileiro". ter assistido. Foi sobre isso que eu Cara, mas você falei. pode falar sobre qualquer coisa no mundo sob a sua perspectiva, não tem jeito. Olha, foi assim, um divisor de águas. Porque eu consegui falar daquilo tudo, eu montei uma aula em cima daquilo, porque eu tinha que falar para advogados, administradores, fisioterapeutas, médicos, sobre uma coisa Que não é o que que você não tá tinha acostumado. não, e que não tinha nada a ver com ninguém que estava ali, mas tinha a ver com vigilância em saúde, Sim. entendeu? E agora uma curiosidade minha, assim, né, nessa parte de mestrado e a carreira acadêmica. Quando você escolhe um mestrado, por exemplo, vigilância em saúde, como você adapta isso para o seu nicho específico? Porque eu sei que nesse mestrado tem outros professores, inclusive, que estão fazendo, né? A Damiere, eu sei que está Sim. fazendo, a Dani Pneumo está Uhum. fazendo. Como que isso é adaptado? Porque vigilância em saúde pode ser um monte de coisa. Uhum. Pode ser a coleta de lixo, pode ser o meu sequestro de carbono, pode, porque, por exemplo, eu vou impactar na camada de ozônio, eu vou impactar na tua vida. Sim, Você está entendendo? é uma visão mais global, né? Então, a vigilância em saúde é um monte de coisa, né. Sim. Eu posso fazer, eh, falar sobre medicações, né, por exemplo, o trabalho do Jorge é sobre isso. Né, eu posso falar sobre o HPV, que é o meu Uhum. trabalho. Ah, Eu legal. posso falar sobre violência, que é o trabalho da Andreia. Tem várias maneiras de você a vigilância em saúde é muita É tudo. coisa. E como que é o seu trabalho, assim? O meu trabalho, eu pesquiso o que os alunos e o que os pacientes sabem ou não sabem sobre o HPV. Eu participei da sua pesquisa. Pois eu acabei de me lembrar, mandaram um formulário, Uhum. é porque a gente acaba participando de bastante QR pesquisa. Code, né. Aham, e aí eu preenchi lá, Que bom, fiz parte. que bom, tá vendo? As pessoas respondendo, você ajuda a Sim. ciência. Porque na verdade, eh, isso surgiu do seguinte, primeiro que a gente faz patologia cervical, né, André e eu, a vida inteira lá no Vasco Barcelos, há alguns poucos anos. Uhum, E segundo que é um problema de saúde pública, enorme no mundo, não uhum, é só no Brasil, é no mundo inteiro. A OMS se posicionou, quer terminar com câncer de colo de útero até 2030, uhum. então tá chegando, né, estamos em cima É, da hora, cadê? e as pessoas continuam morrendo. E assim, nós tivemos momentos muito difíceis com relação a isso no Hospital da Posse. Eh, a gente regulando o paciente para lá, muito paciente já, com câncer avançado,
e muitos jovens, e em janeiro desse ano nós perdemos acho que umas 4 pacientes em sequência, assim, por conta de chegar tardiamente. Uhum. Então isso também, aquela história de como isso te abala. Isso me abalou, no sentido de eu ter que tomar alguma atitude com relação a essas pessoas, que são, na verdade, a estrutura familiar, a gente já falou sobre isso, né, aquela mulher é a mãe, Uhum. aquela mulher é a esposa, aquela mulher é a filha, então é uma estrutura ali, e perder aquela pessoa deixa uma quantidade absurda de criança órfã, de Muito bom. adolescente órfão, de marido viúvo, Sim. abala a estrutura familiar e É e você não consegue compreender uma morte precoce, assim, com uma doença prevenível. prevenível, totalmente prevenível. Sim. Foi muito bom essa conclusão que a gente chegou, porque foi uma pergunta que eu tinha feito antes sobre como não deixar isso impactar negativamente a gente, mas te impactou de forma o suficiente para você produzir um trabalho em cima disso, então você trazer algo produtivo e agregador para esse cenário inteiro, muito Sim, porque uma ótima saída. porque a gente entendendo Uhum. aonde está o gap, o que que as pessoas não sabem, você vai atuar em cima daquilo que elas não sabem, Sim. entendeu? Você sabe que tem a vacina pelo calendário do Ministério da Saúde? Pelo Programa de Imunização Nacional? Ah, não. Como não? Ah, mas você vacinou seus filhos? Ah, eles fizeram todas as vacinas. Quantos anos tem seu filho? Ah, meu filho tem, vamos supor, 16 anos. É vacinado? Não sei. É uma pesquisa mesmo, né, entender Entendeu? onde é que tá o que que tá fazendo o que que deu errado, por que que tá E, né, por que que acontecendo. essas pessoas estão É. morrendo? Aonde está o erro? O que que a gente pode fazer para modificar esse cenário, né? A gente não pode, na verdade, cruzar os braços e assistir, né? "Ah, eu já tenho os meus problemas, ah, eu já estou trabalhando, eu estou muito cansada, meu ambulatório é lotado". Sim, sempre vai ser, sempre Uhum. vai ser, entendeu? Sim. Então você tem que modificar de alguma maneira, né. Então foi a maneira que eu arrumei de dar uma resposta, sabe, pra tudo isso. Para essas famílias que perderam essas pessoas, para na memória dessas pessoas e não deixar que aconteça isso com outras, né. A gente tem que deixar alguma sementinha, Sim. né. Muito bom, adorei. Eu tô adorando que a gente tem várias facetas, né, a gente tem a Sim. faceta, clínica, cirúrgica, pública, privada, mãe, professora e médica. E eu queria, em algum momento você falou, eu estava esperando uma oportunidade, que você adora o SUS, adora trabalhar no SUS. Eu O que gosto do que SUS. brilha aos seus olhos, assim, fala um pouquinho dessa sua experiência. Assim, a gente sai da faculdade só tendo visto o SUS, Sim. né. Então a nossa base é em cima do público, né. Uhum. É, eu gosto, quando eu comecei a minha vida acadêmica, assim, no sentido da parte prática, né, eu comecei num grande hospital, numa grande emergência no Rio de Janeiro, no SUS, né. Então todo o meu começo foi ali. Né, aí veio a residência, aí veio o Vasconcelos, aí veio e agora por último o HGNI, que é um lugar que eu gosto demais, né. Eu acho que aquele hospital deve ter açúcar, né, não sei, eu posso ficar lá, posso ir ficando e ficando e ficando e ficando, por mais estressante que seja o dia, por mais paciente que se tenha que atender, e às vezes é muito mesmo, né. E são casos muito difíceis, né. Eu digo para os alunos que nós somos o topo da cadeia alimentar, né, porque, assim, não tem "Olha, aqui nós não fazemos isso, eu não tenho para quem mandar", entendeu. A Sim, gente tem que resolver de alguma forma, sim. né, salvo raríssimas exceções, né. Eh
Mas, assim, eu gosto do paciente do SUS. Eu não sei, assim, é uma conjuntura, né, porque as pessoas com quem você trabalha, né, eu estou sempre muito à vontade com as pessoas. Se eu estou no Vasconcelos, eu estou com uma colega de faculdade. Se eu tô, na posse, a nossa chefia fala que nós somos uma grande família, e somos. Com todos os problemas, com todo o amor, com tudo o que acontece numa família, né, Uhum. tudo, né. Então isso faz com que você se sinta à vontade no seu trabalho. Sim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você entender a questão da empatia. Na hora que você tem empatia, a resposta que você tem daquela pessoa, por mais espoliada que ela esteja, por mais cansada que ela esteja, por pior que tenha sido tudo até ela chegar ali, né? Ah, demorou para marcar, demorou para chegar, eu não tinha dinheiro da passagem, tudo que aconteceu. Quando você tem empatia, todos aqueles problemas caem por terra, Você entendeu? consegue agir, né. Você consegue que botar aquela pessoa do seu lado Sim, e resolver o problema daquela pessoa. sim. Já aconteceu comigo uma coisa que, assim, que eu nunca imaginei que fosse acontecer lá no hospital. Vez por outra, a gente tem escalas de visita final de semana. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui, aconteceu isso. Então, aquelas pessoas, elas me veem na hora de marcar a cirurgia delas. Então, muitas vezes elas têm um olhar de que quem manda sou eu, mas não é verdade isso. Isso não é verdade. Na verdade, já passou por outras pessoas que examinaram, às vezes a gente discute com a nossa chefia aquele caso, porque foi o que eu disse, são casos difíceis. Enfim, marcamos a cirurgia. Depois daquilo, elas não me veem mais. Porque eu só sirvo para isso. Eh, Elas não vão me ver, elas vão ter outros acompanhamentos, elas vão para o ambulatório de pós-operatório da Luciana, né. Aham. Elas podem até depois ficar acompanhando, por exemplo, lá na patologia cervical ou na mastologia, mas elas não vão me ver de novo, a não ser que Sim. elas precisem de outra cirurgia. E aí eu fui passar visita, acho foi eu e a residente, e quando eu entrei na enfermaria, eu com a minha pastinha, né. Menina, "Ai, doutora Andressa, a senhora chegou", começaram a bater Ai, que coisa palma. boa. Ai, não acredito. Começaram a bater palma, parecia uma artista, gente. Eu falei assim: "Gente, o que é isso?". Isso, assim, isso é o agradecimento do que Sim, o que que elas entenderam ali: "Poxa, ela marcou a minha cirurgia, eu não tenho mais o meu problema". Foi o sim. que passou na cabeça. Então, assim, isso é legal, né. Uhum. Porque se eu Você tivesse receber a tratado troca. mal se eu tivesse tratado mal, se eu não tivesse olhado pra cara dela, se eu não tivesse Sim. explicado tudo, aquilo não ia acontecer. Eu poderia ter Feito a marcado a melhor cirurgia, cirurgia, mas não ia marcar a elas vida poderiam delas. e eu não ia ser ninguém na fila do pão, entendeu. Sim. E agora pra gente finalizar com uma reflexão. Se você tivesse o poder de mudar algo na medicina, como ela é vivida, como ela é ensinada, ou não necessariamente o poder, mas um conselho que você daria para a nova geração de médicos que está vindo, o que que você falaria? Para a nova geração, eu falaria que entenda a sua escolha. Ninguém te obrigou a estar ali. Você foi com as suas próprias pernas. Esse é o primeiro momento. A partir desse entendimento de que eu escolhi, eu tô aqui porque eu quis, eu tenho que fazer o melhor. O melhor na hora de sentar para estudar, o melhor na hora de chegar para assistir a aula. Porque aquela aula e aquele estudo, a gente vai colocar na prática. Na prática com esses amores, né, que é o que a gente falou, o amor de alguém. Então naquela primeira escolha que eu fiz, passa por tudo isso até chegar na hora do seu atendimento, do seu diagnóstico.
o Simval fala uma frase que eu nunca esqueci, "Você só faz o diagnóstico se você pensar na doença". E você só vai pensar na doença se você tiver passado por todas essas fases de sentar no banco da faculdade, ouvir o professor, chegar em casa, estudar, fazer a prova, Estudar todas de essas novo estudar pra de não esquecer. novo, e de novo, e de É, novo, e de novo, entendeu? Então é isso, para a nova geração, é isso, entender que você escolheu, entender que há um processo. E que você tem que passar por esse processo para chegar onde você quer. E assim, se especializar em alguma coisa. sim, Se especializar em alguma coisa, não dá pra saber tudo. né, porque você tem que ser mais, Sim, né. Você não pode terminar acabou, fez a faculdade, acabou, não dá. não dá. Então, assim, o maior recado talvez seja esse: faça uma prova de residência. Faça, passe pela residência, sabe. Vai ver, isso faz parte do seu amadurecimento como pessoa. E, assim, é a sua vida profissional, Sim, entendeu. Foi você que escolheu isso. perfeito. Então, na hora que você está muito cansado, por exemplo, eu tenho 27, acho, anos de formada, acho que é mais ou menos isso. Na hora que eu chego cansada, que eu chego assim: "Gente, é o que eu gosto de fazer". É a Hoje eu vida que olho eu para trás, escolhi. eu não sei Sim, e fazer outra também é uma questão coisa. da gente reconhecer, né, a gente reclama, tá cansada, mas é uma vida de muito privilégio também, né. Quantas pessoas não gostariam de ter essa oportunidade de seguir uma carreira com identificação mesmo, com paixão que a gente pelo que a gente Eu faz. sou muito feliz com o que eu escolhi para minha vida. Eu acho que eu faria tudo de novo. Eu só tenho uma vírgula. Uhum. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, uma coisa que eu queria ter feito, mas também os astros conspiraram para não, eu acho que eu tinha que ter feito cirurgia geral também. Eu primeiro que eu gosto, né, foi o começo de tudo ali, Uhum. né, na emergência. E segundo que eu acho que é importante para minha carreira como ginecologista, Agregar agregar a especialidades. cirurgia geral. De todas as coisas, isso é uma coisa que eu acho que Sim. para mim, faltou para mim. Mas muito bom, porque às vezes a gente acha que, ai, é uma e é aquilo ali, tem que fazer aquela escolha e às vezes não, às vezes a gente tem que agregar. Eu era só isso que eu faria, mas assim, eu sou muito feliz. É cansativo? Sim, mas existem outras profissões cansativas também. Sim, É muita responsabilidade? Sim, mas olha só, o engenheiro também que tem que tem fazer o essa cálculo do concreto correto, senão aquele prédio todo vai cair, né. uhum. Ele também tem responsabilidade em cima da vida de outros, né. Sim, perfeito. Ah, eu amei a nossa Eu conversa, também. adorei conhecer mais de tantas facetas, adorei. A gente tem um presente da Ai, patrocínio. mentira. A gente tá chique, a gente tem Ai, meu patrocinador e Deus, presente do Perfumes da Serra. É um difusorzinho pra você botar lá o cheirinho e lembrar da gente. Gente, que delícia. Lembrar da gente lá Muito no obrigada. consultório. Gente, adorei. Amanhã vai estar lá comigo. Muito obrigada. Obrigada a Obrigada pela você. oportunidade. Eu amei, amei conversar com você, Que adorei. bom. Falamos de muitas Sim, coisas. É, passamos por tudo. por tudo. Você viu que dá tempo de fazer tudo. Sim, olha, a gente conseguiu. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela sua presença e por ter escutado a gente até aqui e até o próximo.